Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovem, lição de número 3. Lembrando que nesse quarto trimestre aqui na classe de jovens, nós estamos estudando sobre escatologia, as últimas coisas. E a lição de hoje, nós estudaremos sobre o arrebatamento da igreja. Então, você é nosso convidado a estar aqui acompanhando conosco. Vale sempre ressaltar que este estudo é baseado sempre naquela ideia que a Igreja Assembleia de Deus Missão no Brasil acredita, que é o dispensacionalismo, né? Que é o pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Às vezes as pessoas falam, questionam a gente sobre alguns argumentos que a gente afirma aqui, ou deixam alguns comentários, e é sempre muito importante isso. Só para deixar bem claro, existe uma diversidade de compreensão sobre o tempo e a cronologia dos últimos tempos. Existe uma diversidade de interpretação de determinados fatos na escatologia e a gente respeita todas elas. Mas neste estudo que nós apresentamos aqui é baseado exclusivamente dentro dessa perspectiva, dentro dessa escola escatológica, pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá bom? Então, para ficar bem claro aí e ninguém confundir e dizer assim, mas fulano disse que é dessa forma, ciclano disse que é dessa forma. Para você entender melhor, o ebdenfoco.com, nós aqui do EBD em Foco, nós escrevemos um livro que foi publicado pela editora Santorini, né? As últimas coisas aí, eu, Herberson, Vitor e Natan, nós escrevemos este livro. Então, você que é professor especialmente deve adquirir esse livro. Nós vamos deixar o link da editora na descrição do vídeo para você poder adquirir, que é um manual sobre escatologia. Esse manual foi desenvolvido a partir das nossas necessidades, né, na escola bíblica dominical. Então, você que estuda o dispensacionalismo, então é muito importante que você tenha este livro para que você aprenda um pouco mais sobre escatologia. E você que é de outra escola escatológica pode adquirir o livro para conhecer um pouco mais sobre o que é ensinado pela Assembleia de Deus nas suas escolas bíblicas. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, aula em vídeo, aula em áudio, cursos para educadores cristãos e aula em PDF. Você acessa www.ebdenfoco.com e confira. Nós temos também o conteúdo prêmio, que é um conteúdo para assinante, né? Se você já é assinante do ebdenfoco.com, você tem acesso a todo esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante acessando www.ebdenfoco.com e você terá acesso a todo esse conteúdo, que são os slides em PowerPoint, os cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico de teologia. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, né? Salve esse número que está aqui na sua tela e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome que o ebdenfoco.com estará retornando para você. O número, você não pode esquecer, né? O DDD é 94 98409 2869. Muito bem, então vamos lá para a nossa lição. Texto do dia, João, Evangelho de João 14 e verso 13. Talvez um dos textos mais emblemáticos e mais tocante assim, para aqueles que esperam a vinda de Cristo. Jesus dizendo para os seus discípulos: e se eu for, a versão atualizada prefere, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Síntese: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para o arrependimento ou preparo de última hora. Nós vamos ver dentro da revista, dentro da lição, essa questão do arrebatamento, né? Que até na aula passada alguém comentou lá no nosso vídeo para a gente lembrar sobre a diferença entre a vinda de Cristo em glória, que é após a grande tribulação, e o arrebatamento da igreja, que é agora no sentido, é o primeiro evento
antes da grande tribulação, por isso que é pré-tribulacionista, e é um evento exclusivo para a igreja, onde os ímpios não verão, a igreja será arrebatada, Jesus só virá até as nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados e levados para o céu. A vinda de Cristo em glória é um outro momento, e este todo olho verá. O texto bíblico é 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 18. É óbvio, eu recomendo que você leia todo o capítulo 4 para você entender todo o contexto. Introdução. No sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Nesse mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós como o dia do arrebatamento da igreja, né? Então você vê aqui o comentarista, que aliás é importante a gente frisar, o comentarista falando que no sermão profético ali de Mateus 24, nós temos palavras de Jesus que já se cumpriram e palavras de Jesus que vão se cumprir. Aliás, no trimestre passado que nós estudamos aqui na classe jovem sobre os profetas menores, nós podemos entender muito bem isso, essa peculiaridade da profecia, né? Da voz profética, da palavra do profeta, que tinha geralmente um cumprimento imediato e lançava luz sobre um cumprimento futuro. Então, alguns expositores bíblicos vão entender que dentro do sermão profético de Mateus 24 tem coisas que já aconteceram, eram para aquele momento, era para aquela época, como por exemplo citado aqui pelo comentarista, a destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo por Tito, mas também tem um conteúdo escatológico que é para realmente os dias do fim, como é o caso do arrebatamento da igreja. Esse evento tão aguardado pelos crentes de todos os tempos será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Eu gostei dessa ideia do comentarista aqui, quando ele disse que será a completude da nossa salvação, ou seja, quando a nossa salvação estiver completa. Alguém pode perguntar assim, mas Melk, então nós não somos salvos hoje? Sim, nós somos salvos. Acontece que a salvação ela se desenvolve em 3 aspectos, passado, presente e futuro, né? Isso a doutrina, a soteriologia assembleiana, especialmente arminiana, né? E também calvinista, alguns defendem essa ideia, porque a salvação ela se desenvolve nesses 3 aspectos, passado, presente e futuro, porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, né? Nós fomos salvos porque nós fomos salvos do domínio do pecado, o pecado já não reina mais sobre nós. Nós estamos sendo salvos da influência do pecado e nós seremos salvos de toda corrupção quando nós seremos glorificados. Então, quando o comentarista diz aqui que o arrebatamento da igreja trará a completude da nossa salvação, é porque nesse sentido, né, que a salvação ela não é um processo, mas ela se desenvolve nesses 3 aspectos, passado, presente e futuro, né? Passado é a justificação, presente é a santificação e futuro a glorificação. O que é e quando se dará o arrebatamento? Vamos lá. O que é o arrebatamento, né? A palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca, né? O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Mais uma vez, eu quero lembrar você, nós estamos dentro de uma perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, né? Algumas escolas escatológicas vão dizer que não haverá arrebatamento, apenas vinda em glória. Nós vamos nos ater, como aqui é um estudo específico, não é interdenominacional, mas serve como aprendizado e pesquisa, nós não vamos discutir até por uma questão de tempo. Vamos apenas ater em explicar o que o que pensam, né, os teólogos dispensacionalistas. Então, vale lembrar isso aqui, que algumas escolas escatológicas vão dizer que não haverá arrebatamento, né? Mas a escola escatológica dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, acredita nesses 2 momentos na vida da igreja, né? Que é a vinda de Cristo para a igreja e a vinda de Cristo definitivamente, que é a vinda em glória.
Esse é um tema tão importante para os crentes que no Novo Testamento o apóstolo Paulo decidiu em suas cartas, dedicou em suas cartas 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. Em 1 Coríntios, que fala especificamente sobre ressurreição, e 1 Tessalonicenses, que vai falar muito mais sobre a vinda de Cristo mesmo. São textos, aliás, importantíssimos para você ler dentro do contexto escatológico. Quando se dará o arrebatamento? É um tema muito interessante, né? Eu estava nesse período entrando já na ideia da escatologia, pesquisando muito sobre essa questão do arrebatamento. E o que você encontra na internet é pessoas dizendo que Jesus já veio, que ele nunca vai vir, que tudo isso é bobagem. É uma enormidade. Eu respeito muito as pessoas que divergem dentro das escolas escatológicas. Mas quando a pessoa vem com essas coisas sem nenhum fundamento bíblico ou filosófico, eu já nem paro para ouvir, né? E ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e hora em que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. Isso é interessante a gente falar sobre isso, porque ainda há muitos crentes fracos, biblicamente falando, que param para ouvir pessoas com esse tipo de asneiras. Porque o que acontece? A Bíblia deixou bem claro, Jesus deixou bem claro, os apóstolos deixou bem claro, na Bíblia está bem claro que nós não temos como saber. Apesar de haver eventos que apontarão para a proximidade, para esse dia, mas o dia exato é uma tolice sem tamanho, né? É pedir para ser envergonhado, como diz aqui o comentarista. Então, os irmãos fiquem muito cautelosos quanto a esse tipo de falácias, né, que Jesus já voltou, que nunca vai voltar, e assim por diante, marcar data, como teve muitos que marcou e outros ainda querem marcar, fica calculando, procurando mensagem subliminar nos textos bíblicos, usando cabala, numerologia. Isso não tem na Bíblia, não é apontado na Bíblia, e acredito que é um desserviço para a cristandade. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Há alguns teólogos que dizem hoje Jesus como glorificado no céu, sendo ele e o Pai, como ele mesmo diz, quem vê o Pai, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai. Certamente ele sabe desse dia. Mas naquele momento em que Jesus falou, com certeza ele não sabia. Provavelmente hoje, né? Isso é um argumento teológico. Nós não encontramos ele de forma clara na Bíblia. É uma inferência que teólogos fazem, que naquele momento Jesus realmente não sabia como homem, mas hoje, como glorificado no céu, muito provavelmente ele saiba esse dia. Mas aqui na terra não há nenhum ser humano que possa dizer, sei, calculei e posso afirmar que Jesus virá nesse dia. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentira e das grandes. A trombeta soará. No caminho dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção, né? Ele vai desenvolver aqui todo um argumento sobre o símbolo do material e da própria trombeta para exemplificar o tocar da trombeta que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação e para a partida dos arraiais, né? Por isso Paulo fala nesse contexto, quando tocar a última trombeta é o momento da igreja subir. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades, nos princípios dos meses, né? Em uma data importante. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgatara da escravidão do Egito, né? Se prata tem o símbolo de redenção, a trombeta aqui também fala desse momento de libertação, de um momento, de um dia, de uma data especial, da chegada de um momento em que o povo foi liberto. No arrebatamento, a trombeta também soará como nos dias de Moisés. O Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará, Abel, por exemplo, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene de alegria, para todos os salvos em Jesus Cristo. Aqui nós precisamos só nos deter um pouquinho aqui. O professor pode
lembrar isso aos seus alunos. Especialmente 1 Coríntios capítulo 15, todo ele fala sobre ressurreição. Jesus voltará para arrebatar, né? Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Que a escatologia dispensacionalista diz assim: Jesus voltará em uma volta em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, que é uma vinda apenas para os salvos. Jesus não tocará a terra, ele virá até as nuvens e os seus anjos, assim muitos teólogos vão afirmar, né, recolherão os santos, o Espírito Santo, enfim. A igreja se ascenderá ao céu, né, até encontrar com Jesus nas nuvens. Esse é o arrebatamento da igreja, né? E quem estará nesse momento subindo a encontrar Jesus, né? Que, como nós já falamos no início e repito agora, existem essas duas fases da vinda de Jesus defendido pela escola escatológica dispensacionalista. A vinda de Jesus para a igreja, que é o arrebatamento, e a vinda de Jesus em glória, que é para reinar no milênio. Nesse momento do arrebatamento, quem subirá? Olha, desde o primeiro santo morto, que ressuscitará. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses que nós, né, na concepção de Paulo acreditaria que Jesus poderia voltar a qualquer momento, por isso ele coloca nós, mas se ele em alguma situação pudesse, ele poderia ter dito: aqueles que estiverem vivos não precederão os mortos. Ou seja, os salvos, os justos de Deus que morreram desde Abel até o momento do arrebatamento, eles ressuscitarão e encontrarão com Cristo. E aqueles que estiverem vivos em Cristo, salvos, serão transformados e subirão ao encontro de Cristo. Que, aliás, no livro que nós escrevemos, nós falamos sobre o que virá após o arrebatamento da igreja, que é o tribunal de Cristo, com as bodas do Cordeiro e a entrega dos galardões. Segundo tópico, o arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso aqui é importante. Independentemente da escola escatológica, a eternidade com Cristo é algo que não pode fugir do nosso âmago, do nosso coração. Mas, nos restringindo apenas na escola escatológica que a Assembleia de Deus está inserida, que é a dispensacionalista, o arrebatamento da igreja é algo fundamental para a esperança do povo cristão, tá? Então, o que representa, né, o arrebatamento da igreja para o crente é o que fomenta a sua esperança. Por isso que a gente sempre fala, né, nós do EBD em Foco, a gente, às vezes nas nossas reuniões a gente comenta sobre a importância de se estudar a escatologia numa perspectiva de vida santificada. Como assim? Quando você estuda sobre o arrebatamento da igreja, sobre o governo milenar de Cristo, sobre o estado eterno, sobre o tribunal de Cristo, ou o trono branco, o juízo final, a condenação dos ímpios. Quando você estuda sobre isso, a ideia é que isso lhe leve a uma vida santificada. Por isso, Paulo diz aqui, que o crente, por ser salvo, por acreditar que um dia vai viver com Deus, por esperar a volta de Cristo, ele deve, então, por isso, viver de forma sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estudar escatologia deve nos levar a ter uma vida sóbria, a ter um viver justo, a viver em esperança, esperando a glória de Cristo. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas hoje, talvez não a maioria, mas uma grande parcela, olha para a ideia escatológica, para o fim dos tempos, com certo pânico. Mas, como diz o pastor Luiz Saião, quando você olha para Apocalipse, não é para você ter pânico.
Se você é salvo em Cristo Jesus, se você crê em Jesus, o que Apocalipse está revelando, que aliás Apocalipse é revelação, é a revelação da vitória de Cristo. E se é a vitória de Cristo, automaticamente é a vitória da sua noiva, da sua igreja. Então, quando nós estudamos escatologia, quando nós pensamos no arrebatamento da igreja, quando nós pensamos na vinda de Cristo, nós devemos, com isso, nos tornarmos justos, santificados para a glória de Cristo. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Está vendo que é muito interessante isso. Eu gostei muito de ver essa abordagem do comentarista quando ele fala que toda vez que nós pensarmos de forma escatológica na eternidade, na vinda de Jesus, seja na perspectiva dispensacionalista ou não, seja para aqueles que acreditam na vinda de Cristo em duas fases ou não, mas toda vez que nós pensarmos nisso, isso deve nos levar a ter uma vida de santidade. Não é para nos deixar em pânico, não é para fazer como alguns irmãos em Tessalonicenses, que Paulo diz que por acreditar que Jesus poderia vir a qualquer hora, eles não trabalhavam, eles viviam nas casas dos outros e com isso gerando heresia. Não, quando nós pensarmos na vinda de Jesus, seja ela em qual perspectiva, deve nos levar a uma vida de santidade, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e num piscar de olhos transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Por isso Jesus encarnou, morreu e ressuscitou. Qual é a ideia da ressurreição do corpo de Jesus? É para que nós também sejamos ressuscitados. Ou seja, nós reinaremos com ele em corpo. Não é de forma fantasmagórica, porque por muito tempo permeou entre os cristãos essa ideia de alma, né, desencarnada vivendo no céu. Não, não é essa a ideia. Na perspectiva, por exemplo, pré-milenista, primeiro nós reinaremos com Cristo no milênio, aqui na Terra. Depois o estado eterno, mas tudo isso em corpo, não de forma desencarnada. E a chegada repentina do noivo. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens, Mateus 25, né? O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era a inicial, na qual o noivo, em um cortejo, é o encontro da noiva, né? Gera uma certa discussão entre muitos expositores sobre como era de fato esse cortejo, mas parece que a ideia de Jesus ali é mais ou menos traçar só um paralelo, não explicar o que era o casamento. Então, ele usa apenas uma figura de forma muito limitada de um evento hebreu para poder falar especificamente sobre vigilância. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram. Porém, as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito Santo, pois assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. Bom, aqui o comentarista fala sobre o azeite que as virgens levavam como símbolo do Espírito Santo, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Essa pode ser uma compreensão muito mais uma aplicação do que uma interpretação. Ela pode ser até uma compreensão secundária, mas o objetivo principal de Jesus ali era falar de vigilância, de estarmos atentos. Ou seja, estavam todo mundo esperando o noivo e eventualmente ele atrasou. Por causa do atraso, estas pessoas então se desleixaram, né? O que acontece com muita gente hoje.
vai atrasar mesmo, então a gente vai curtir um pouco a vida aqui, depois a gente recupera. Bom, como a ideia é de uma volta, né, de um arrebatamento eminente, por isso os dispensacionalistas usam muito a expressão uma volta iminente, e como a ideia é de uma volta iminente, então, por isso Jesus diz, estejam sempre vigilantes, porque vocês não vão saber a hora que vai chegar. Não dá para você dizer assim, eu sou muito jovem, então eu vou curtir a vida, porque você não sabe que hora que Jesus vai voltar. Você não sabe se você vai morrer hoje ou amanhã, ou daqui a 100 anos. Então, essa ideia de Jesus aqui é basicamente, né, no centro, né, Snodger, Luquier fala muito sobre isso na interpretação das parábolas, que basicamente o centro da ideia de Jesus ali na parábola das 10 virgens é falar sobre vigilância, porque não sabemos a hora que o noivo virá. É óbvio que a gente pode, de alguma forma, inserir essa ideia do Espírito, do azeite como símbolo do Espírito Santo, porque é óbvio que quem não tem o Espírito Santo de Deus não é salvo, então não será arrebatado. Ou se aquelas virgens perderam o azeite, que alguém queira compreender como símbolo do Espírito Santo, é óbvio que elas realmente perderam a oportunidade ou negligenciaram e com isso não estavam preparados para encontrar com o noivo. No arrebatamento, igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para encontro nos ares com a sua noiva, a igreja, e será de forma iminente. Então todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos reunidos para sempre com ele, né? Então, dentro dessa perspectiva da parábola ainda, é importante a gente refrisar. O professor pode até lembrar disso e frisar, enfatizar isso na sua aula, que a ideia da parábola, ainda que de forma secundária pode falar sobre ali a presença do Espírito Santo, que é muito importante, mas o centro, o cerne dela é falar, estejam vigilantes porque vocês não sabem a hora que o noivo venha. Vocês não sabem. Então vocês não sejam insensatos. Vocês estejam vigilantes, estejam o tempo todo sóbrios, estejam o tempo todo santificando a vossa vida, servindo a Cristo, esperando, porque vocês não sabem a hora que ele virá. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel. Pois a morte será derrotada com efeito retroativo e até o mais novo convertido, naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Né? Aqui o comentarista, isso aqui divide opiniões, né? E eu não vou me adentrar muito nisso, porque divide opiniões, não dá para a gente discutir sobre isso aqui agora, mas quando é que a morte foi vencida? Alguns comentaristas vão dizer o seguinte, a morte será vencida definitivamente quando o arrebatamento da igreja. Outros dizem, a morte foi vencida quando Jesus ressuscitou. Ainda que hoje o nosso corpo morra, mas o efeito da morte de Cristo com a ressurreição já é o efeito da ressurreição de Cristo já é uma evidência de que a morte já foi vencida, porque aqueles que estiverem com Cristo, Paulo diz, né? Se morremos com ele também reinaremos. Ou seja, se quando ele morreu e ressuscitou, nós morremos para nós mesmos, para vivermos com ele, quando nós morrermos na carne, nós também seremos ressuscitados assim como ele foi. Terceiro tópico, aguardando o arrebatamento. Jesus virá. Aliás, essa é uma doutrina importante. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Eu já até falei sobre isso. No primeiro ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não verão, né? Diferente da vinda em glória, que todo olho verá. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, será uma vinda inesperada, né? Paulo, Jesus, fala muito dessa imagem da vinda de Cristo como um ladrão, né? Não como um ladrão para roubar, mas da forma que o ladrão vem, ou seja, no momento em que ninguém espera. Então, além dessa perspectiva da vinda em duas etapas, uma vinda para a igreja, onde Jesus não pisará a terra, mas irá até as nuvens. Esta vinda, inclusive, que é o arrebatamento da igreja, ela é de forma iminente. Ninguém estará esperando. Não, os ímpios não, pelo menos. O cristão deve estar sempre esperando.
Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas, né? A primeira, né, o arrebatamento da igreja, e a segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. E dessa vez todo olho verá a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados, né, que durante o período da grande tribulação nós estaremos no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Depois do tribunal de Cristo, onde as nossas obras, nossas motivações forem julgadas e nós seremos recompensados com os nossos galardões, Cristo voltará para derrotar definitivamente o anticristo e prender Satanás e assim instaurar o reino milenar que os profetas tanto falaram, né? Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Permaneça fiel ao Senhor. Isso aqui é interessante, né? Já falei agora há pouco de forma até extensiva, né? Quando nós falarmos sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus, isso deve nos levar a uma vida de fidelidade e de santificação. No seu sermão profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e o outro mau, que aliás é uma figura muito interessante da ideia do arrebatamento, né? O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata, né? O mesmo princípio está aqui, é o mesmo princípio que está na parábola das 10 virgens, a ideia de que você não pode se descuidar porque você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Precisamos estar vigilantes e jamais perdermos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar contas com Ele das nossas ações. Que, aliás, é um princípio importante que o mundo moderno, né, o humanismo, detesta pensar. Nós prestaremos conta diante de Deus do que nós fazemos? Sim, nós como mordomos prestaremos conta a Deus no tribunal de Cristo, né, das nossas obras, não é dos nossos pecados. E aqueles que morreram sem Cristo, que se perderam, prestarão contas dos seus pecados e serão condenados. Uma coisa é certa, todos nós estaremos diante de Deus para prestar contas. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Eu tenho uma visão um pouco diferente da interpretação desse texto. No sermão profético de Jesus, o mestre faz uso de uma trilogia de parábolas, né? Os 2 servos, que nós acabamos de falar, as 10 virgens, também falamos, e os 10 talentos, né? Os 10 talentos. Vamos lá. Jesus concluiu o sermão contando a história de 3 homens que receberam do seu senhor dinheiro, talentos para investir. O Senhor deu os talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante, né? 2 servos, enquanto esperavam o seu senhor, investiram os seus talentos que receberam. Mas um deles enterrou o talento recebido. Na verdade, não são 10 talentos, né? São só 9 talentos. Um recebeu 5, o outro recebeu 3, o outro recebeu 1. Não dá 10. Mas a ideia, né? Vamos lá para a ideia. Com muito de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-o enquanto há tempo. Por que eu tenho discordo um pouco da interpretação do texto? Porque eu acredito que pensar nos talentos como habilidades, habilidades na igreja, como cantar, pregar, enfim, como dons, né? Enfim, eu acho que é limitar a ideia do texto. Eu acredito que, e não estou só nessa interpretação, muitos teólogos estão também nessa interpretação de que a ideia dos talentos é a ideia da expansão do reino, né? Aquele que recebeu 5 talentos, ele pegou esses talentos e multiplicou, ou seja, ele recebeu o evangelho salvou ele a ponto de alcançar outros, ou seja, ele fez o reino crescer. O segundo, da mesma forma, já o terceiro, ele apagou o reino em si. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte: você que o evangelho, você que aceitou Jesus, você tem a responsabilidade de compartilhar Jesus
com os outros. A partir do momento que você se nega, se recusa a compartilhar o evangelho com outras pessoas, você está enterrando o seu talento, você está enterrando o reino e está impedindo que ele cresça. Mas na perspectiva também dos talentos como habilidades, é importante que você faça o uso deles na obra do Senhor, para a glória do Senhor, fazendo com que o reino cresça. Conclusão. As profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa e viver uma vida santificada. Bom, então chegamos ao final da nossa lição de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.